Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú do Conhecimento. Vamos dar continuidade aos nossos estudos para o Enem dos concursos. Estamos estudando aqui os conhecimentos gerais, vale para todos os blocos, então você pode estar acompanhando aí os estudos, porque eu farei essa prova, né? Então, o material que eu comprei, estou compartilhando aqui por meio desses estudos com vocês, e se você quiser adquirir esse material, o link está aqui na descrição, tá? Hoje a gente vai estudar sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudanças climáticas. Além desse vídeo que eu estou fazendo a partir do material que eu já venho estudando aqui com vocês, vou deixar na descrição também um link sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também é um assunto que eu acho que vale a pena estudar em se tratando aí do tema, né, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, mudança climática. Acredito que as ODS precisam estar aí também na ponta da língua para este concurso. Esse vídeo das ODS eu fiz para outro concurso que eu estudei, mas eu acredito que vale a pena, né, a gente estar assistindo ele, porque vai com certeza ajudar, dar uma revisada e se aprofundar um pouquinho melhor aí com relação a esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, tá? Então, deixa eu abrir o material aqui, papel e caneta na mão, para a gente começar a estudar. Vamos lá. Então, desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudanças climáticas. Então, os problemas ambientais são decorrentes principalmente, né, do desenvolvimento da sociedade e do crescimento acelerado aí, né, da população, que nem sempre faz as melhores escolhas. Nós, né, me coloco aí nesse jogo também, né, porque a gente convive todos os dias com a produção de lixo, com o consumo, né, e aí será que a gente está sempre fazendo as melhores escolhas? Será que todas as nossas ações, elas estão voltadas aí para a manutenção do planeta, né, para a preservação do meio ambiente? E aí, quando a gente passa aí por situações como passamos agora, no início de 2024, né, uma onda enorme de calor, por exemplo, eu moro em Curitiba e nunca tínhamos passado por um verão tão intenso, né, um calor tão intenso quanto foi sentido aqui. E isso aconteceu em outras regiões do Brasil também, e a gente sabe que é um fator decorrente aí das mudanças climáticas, o aquecimento dos oceanos, derretimento das geleiras, né? Então, tem vários fatores aí que nós já estamos sentindo na pele, e todas essas mudanças, elas são decorrentes das nossas próprias ações, né? Do nosso próprio meio de vida, principalmente consumista. Tá? As questões ambientais devem ser alvo de atenção, principalmente pelos impactos socioambientais gerados. Os principais problemas ambientais que afetam o Brasil e o mundo são o desmatamento, as mudanças climáticas, poluição do ar, poluição da água, degradação do solo, geração de resíduos, superpopulação, extinção das espécies, modificação genética. Então, aqui tem uma listinha interessante aí para a gente anotar também, né? De problemas ambientais que estão afetando aí o Brasil e o mundo. Agora ele vai trazer aqui no texto um pouquinho sobre cada um desses problemas. Então, o desmatamento, eliminação total ou parcial da cobertura vegetal, ocasionando um desequilíbrio ao ambiente. As causas, né, a atividade humana é a principal causa do desmatamento para, por exemplo, explorar a madeira, outros produtos da floresta, pasto para pecuária, expandir as cidades, né? Então, existem inúmeros fatores aí para o desmatamento. As consequências, a retirada da vegetação de um local facilita a erosão do solo, diminui a reciclagem de gás carbônico e afeta diretamente o clima, ocasionando aí as mudanças climáticas. A floresta tropical, é uma das mais devastadas do mundo, segundo dados do Global Forest Watch. Só em 2018, 12 milhões de hectares desse tipo de vegetação foram perdidos. E as possíveis soluções: desenvolvimento sustentável, leis ambientais, cumprimento do Código Florestal, aumento da fiscalização para conter o desmatamento ilegal
e monitoramento aí deste desmatamento. Reflorestamento também, né? É uma solução interessante. Poluição do solo. Opa! Vamos lá. Perdão, agora é mudanças climáticas. Problema: significativas alterações no clima do planeta Terra por causas naturais ou em decorrência das ações humanas. As causas: as mudanças na órbita da Terra e glaciações são exemplos de causas naturais. Já a queima de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, é uma das principais fontes de lançamento de gases nocivos ao ambiente. O acúmulo de gases na atmosfera intensifica o efeito estufa, por reter na superfície o calor proveniente da radiação solar. O agravamento da situação faz com que a temperatura média da Terra aumente. As consequências: acidificação dos oceanos, desequilíbrio dos ecossistemas, desastres naturais, redução de produtividade na agricultura e extinção de espécies. E as soluções: investimento em energias renováveis, acordos para a diminuição da emissão de gases poluentes, preservação das florestas, entre outros. Nós também, né? As nossas escolhas com relação ao transporte, né? Procurar transportes aí menos poluentes, né? Como a própria bicicleta, o transporte público, né? Faz com que a gente faça escolhas que evitem aí um pouco dessa emissão de gases e, consequentemente, do aquecimento global e entrando no próximo da poluição do ar. O problema é a elevação dos níveis de substâncias consideradas poluentes e que acarretam um desequilíbrio ao meio ambiente. As causas: a poluição do ar é causada principalmente por gases poluentes de fontes naturais, como atividades vulcânicas, e atividades humanas, como a industrialização e a queima de combustíveis fósseis nos veículos. As consequências... Desculpem, esse PDF aqui ele foge. O aumento de gases poluentes no ar compromete a sua qualidade e pode gerar diversos problemas de saúde, principalmente respiratórios. Diversos países, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, apresentam a poluição do ar acima do aceitável. Segundo o relatório da entidade, só em 2016 a causa da morte de 4,2 milhões de pessoas está relacionada com a poluição do ar. E possíveis soluções: estabelecimento de limites para os níveis de emissão, utilização de transportes alternativos, monitoramento da qualidade do ar, criação de tecnologias com menor poder de poluição, arborização, né, das cidades. Uma coisa, a gente pode ver que uma coisa está diretamente ligada à outra. Poluição da água. O problema é a alteração da qualidade da água, tornando-a prejudicial para o ambiente e imprópria para o consumo, o que afeta diretamente a manutenção da vida no planeta. As causas: descarte de produtos e dejetos em corpos d'água, resíduos de atividades agrícolas, domésticas e industriais lançados na água sem o tratamento adequado. E as consequências: desequilíbrio dos ecossistemas, morte de espécies aquáticas, proliferação de micro-organismos nocivos e surgimento de doenças, eutrofização e efeito acumulativo de metais pesados nos organismos. Possíveis soluções: conscientização da população, tratamento de esgoto, leis que delimitem, né, os parâmetros para descarte dos resíduos, fiscalização e punições severas. Degradação do solo. Problema: destruição do solo, seja por causas naturais ou decorrente das atividades humanas, inviabilizando a sua capacidade de produzir. As causas: exploração em excesso sem rotatividade de culturas, contato com poluentes, perda de nutrientes, salinização, acidificação, lixiviação e diminuição de matéria orgânica. Consequências: perda de produtividade na agricultura, infertilidade e impactos socioambientais, entre outros. E as possíveis soluções: rotação de plantio, controle da erosão, reflorestamento e manejo adequado, com utilização de adubo e planejamento correto da cultura. Poluição do solo. Santos e Dibert descrevem que a poluição do solo ocorre devido à contaminação por substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. Para que os alimentos dele retirados sejam de qualidade, em quantidade suficiente para atender às necessidades da população, o solo deve ser fértil, ou seja, deve ser um solo saudável e produtivo. Quando o solo estiver poluído, os alimentos nele cultivados ficam contaminados.
Ainda de acordo com Santos e Dybert, o solo tem em sua composição ar, água, matéria orgânica e mineral. Essa estrutura é o que possibilita o desenvolvimento das mais diversas espécies de plantas que conhecemos. Pelo solo, é retirada direto ou indiretamente a maior parte dos alimentos consumidos pela humanidade. E se ele estiver contaminado, certamente nossa saúde estará em risco. É importante ressaltar que existe diferença entre uma área degradada e uma área contaminada. A área degradada é uma área onde ocorrem processos de alteração das propriedades físicas ou químicas de um ou mais compartimentos do meio ambiente. Já uma área contaminada é uma área que contém substâncias ou resíduos em condições que possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao outro bem a proteger, que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Sendo assim, uma área contaminada pode ser considerada um caso particular de uma área degradada, onde ocorrem alterações principalmente das propriedades químicas. Principais fontes de poluição dos solos. Kiko e Moraes descrevem que os principais tipos de poluição do solo são poluição do solo, os principais tipos de poluição são poluição do solo, do ar, da água, acústica e visual, sendo que esses tipos de poluição dificilmente ocorrem de forma isolada. Geralmente ocorrem conjuntamente com várias relações de interdependência entre elas. Foi aquilo que eu disse, né? Os referidos autores exemplificam pela disposição inadequada de lixo em terrenos baldios, o qual pode causar simultaneamente a poluição do solo, da água pelo líquido gerado pelo resíduo, que percorra as camadas do solo, podendo atingir o lençol freático, do ar pela queima e pelos gases gerados, e visual pelo aspecto desagradável dos resíduos. Geração de resíduos. Qual é o problema? Aumento do número de materiais descartados na natureza. Seguindo no ritmo atual, segundo a ONU, a geração de resíduos urbanos chegará a 4 bilhões de toneladas por ano em 2050. As causas: crescimento... deixa eu voltar. Causas: crescimento populacional, industrialização, aumento do consumo, utilização de materiais que demoram a se decompor na natureza, descarte indevido pela população e destinação final inadequada. Que é aquilo que eu falei lá no início, né? As nossas escolhas, né, interferem muito nessa questão da geração de resíduos. Escolher materiais sustentáveis, né, materiais recicláveis, fazer a separação correta desse lixo, né? Isso a gente começa dentro da nossa casa. É claro que são ações que dependem de outras pessoas também para se fortalecerem, né, na nossa sociedade. Vivemos em sociedade e um depende, né, aí do outro. Mas se a gente não começar, né, a gente não consegue manter essa corrente aí alicerçada, né, na força da diminuição dessa geração de resíduos. As consequências: acúmulo de lixo, geração de doenças, desequilíbrio ambiental, poluição visual, alagamentos pelo entupimento de bueiros, contaminação do solo, da água e do ar. Possíveis soluções: reduzir a produção de lixo, coleta seletiva para a destinação correta, estimular a reutilização e a reciclagem, são ações para diminuir a quantidade de resíduos no ambiente. Superpopulação: problema: o número de pessoas do mundo aumenta a cada dia, os recursos disponíveis podem não ser suficientes para todos e um desequilíbrio leve ao esgotamento dos recursos naturais. As causas: o fenômeno pode estar relacionado com o aumento da expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil e desencorajamento do uso de métodos contraceptivos. Consequências: a superpopulação está relacionada diretamente com o aumento do consumo e, consequentemente, a produção de resíduos. Quanto mais pessoas no mundo, maior a demanda por água, comida, energia, entre outros. Além disso, poluição, pobreza, destruição de florestas para a construção de cidades, aumento da desertificação pela degradação do solo e o surgimento de epidemias são acontecimentos mais propensos. Possíveis soluções: conscientização da população, planejamento familiar e diminuição da taxa de crescimento populacional. Extinção de espécies. Problema: ameaça de desaparecimento de espécies do planeta. As causas: embora a extinção seja algo que aconteceu em vários momentos no planeta,
Outros fatores como poluição, mudanças climáticas, destruição do habitat, caçadas e desastres ambientais têm intensificado a ocorrência do fenômeno. Consequências: alteração das cadeias alimentares, perda da biodiversidade, redução de recursos alimentares, interferência na autorregulação do ambiente, entre outros. Possíveis soluções: educação ambiental, preservação dos habitats, proteção das espécies ameaçadas de extinção, combate ao tráfico, principalmente de animais, entre outros. Modificação genética. O problema: os organismos geneticamente modificados, frutos da introdução de genes e de outras espécies, podem acarretar uma poluição genética ao ambiente. As causas: a busca para desenvolver espécies com características desejáveis, que de forma natural não aconteceria, levou à criação das plantas transgênicas, cujos efeitos ainda são difíceis de estimar com a liberação no ambiente. Consequências: ameaça à biodiversidade, contaminação por transgênios, eliminação de espécies, exposição a agentes tóxicos, surgimento de pragas. E possíveis soluções: conscientização sobre os riscos, legislação atualizada, estudo do impacto causado. Clube de Roma e o relatório, os limites do crescimento. Em 68, o empresário italiano Aurelio Pesei, presidente honorário da Fiat, e o cientista escocês Alexander King se juntaram para promover um encontro no qual seria discutido o futuro das condições humanas no planeta. A ideia era convidar cerca de 20 personalidades da época para avaliar as questões de ordem política, econômica e social em relação ao meio ambiente. A primeira reunião aconteceu em uma pequena vila em Roma, daí o nome Clube de Roma. A partir daí foi elaborado um projeto com as bases e princípios seguidos pelos participantes. Hoje o clube se tornou uma organização não governamental que foca na busca por enxergar problemas, discuti-los e difundi-los entre a população. Seus membros são acadêmicos, cientistas, políticos, empresários e membros da sociedade civil. Trabalho que deixou o Clube de Roma em evidência mundial, quando aconteceu 4 anos depois da sua primeira reunião. Em 72, o grupo pediu uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, liderada por Dennis e Donella Meadows, para elaborar um relatório intitulado Os Limites do Crescimento. Este estudo utilizou sistemas de informática para simular a interação do homem e o meio ambiente, levando em consideração o aumento populacional e o esgotamento dos recursos naturais. A conclusão que se chegou foi que se a humanidade continuasse a consumir os recursos naturais como na época, por consequência da industrialização, eles se esgotariam em menos de 100 anos. A repercussão foi muito grande, várias críticas foram feitas por nomes importantes da política mundial. Eles diziam que o clube queria frear o crescimento econômico. Hoje é fácil descobrir que muitas questões levantadas ali são legítimas e que a utilização dos recursos naturais de maneira desenfreada já começa a causar problemas. O objetivo do relatório era abrir as discussões ambientais de maneira que a humanidade começasse a questionar o modelo de economia e exploração praticados na época. Fica claro que esta finalidade foi alcançada. A discussão de um desenvolvimento sustentável é um dos frutos do trabalho do Clube de Roma. Apesar da maioria dos líderes mundiais, ainda se preocuparem apenas com o crescimento, população e economia, o clube já trabalha para a mudança de foco da sociedade, com a atualização do modelo industrial financeiro vigente. Então, gente, é isso, Dei uma olhada lá no vídeo que eu falei para vocês sobre as ODSs. E outro site que eu quero deixar aqui, deixa eu abrir para mostrar, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada também, é o próprio site do governo, tem uma página lá falando sobre vários itens, com relação ao meio ambiente, mudança climática, desenvolvimento sustentável. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então, olha lá, abri aqui o site do Gov, tá? Se você colocar esse título aqui, Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Mudança Climática, esse site vai abrir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para aprofundamento dos estudos, tá? Então, tem vários artigos aqui, importantes, interessantes para que a gente estude e se aprofunde nessas questões. Então, sobre biodiversidade, espécies ameaçadas, biossegurança, florestas, mudança de clima, contribuição do Brasil para o Acordo sobre a Mudança de Clima de Paris, desertificação, recursos hídricos.
Então, acho que vale, aí para quem está estudando para o concurso também, entrar em cada um desses itens e se aprofundar um pouquinho mais, né, neste tema, que pode até ser aí uma questão para a questão discursiva, né, porque é um tema que está aí em alta e que a gente precisa parar e pensar e falar sobre. Certo, gente? Então, agradeço aí a atenção, vamos continuar estudando, logo vamos fazer aí um simulado, tá? Vou fazer um convite aí aberto para quem quiser participar. E não esqueçam aí de compartilhar esse vídeo com outros colegas que estão estudando para o concurso, deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.